Seja muito bem-vindo, aprendiz. Mais um dia, mais uma segunda-feira e você escolheu estar aqui assistindo esse vídeo, o que me deixa muito honrado, né? Eu não sei como que você chegou nesse vídeo, eu não sei, né, se esse é o seu primeiro vídeo, ou se é o seu 30º vídeo, né? Eu devo estar indo para praticamente 40 vídeos agora, que eu venho gravando constantemente e diria mais, diariamente. E como você pode ver, acabei de chegar do meu treino, agora são 6h23 da manhã e se você vem acompanhando, você está entendendo o que está acontecendo, mas se não acompanhou esses últimos vídeos, eu estou no programa 459 com o Pablo Marçal e todos os dias eles vinham gravando uma live falando a respeito de uma série de coisas aí de desenvolvimento pessoal. E eu disse que vinham porque como eles estão nos Estados Unidos agora, ele e os sócios dele vão passar uma temporada lá, por causa do fuso horário, eles mudaram para as 7h59, porém, para mim já é um hábito, né? Eu continuo acordando aí 4h40 e tal, e o que eu fiz foi transferir o meu treino para esse período da manhã. Então, quando é 5 e pouco eu saio. Hoje eu tô num treino que está me encaminhando, né, para retomar os 5 quilômetros de corrida. Ainda não estou correndo 5 quilômetros, então eu faço 1 quilômetro de aquecimento caminhando, corro 500 metros hoje e caminho intensamente mais 500 metros. E faço nesse ritmo até completar 5 quilômetros e volto mais 1 quilômetro caminhando. Então isso é um treino progressivo, a cada semana eu aumento essa meta, né? E o objetivo é voltar aí para a corrida de 5 quilômetros sem traumas, sem sequelas e manter ao menos esse tipo de atividade aí diariamente. E se não diariamente, na corrida, pelo menos ter sempre algum tipo de atividade cardiovascular todos os dias. E aí, aprendiz, essa é a minha meta. Qual é a sua meta em relação à atividade física? E quando eu pergunto isso, aprendiz, eu queria dividir com você uma conta de padaria que eu fiz aqui, tá? E antes de falar dessa conta de padaria, vamos relembrar uma coisa importante aqui. A nossa vida aqui nesse mundo, né, vamos dizer assim, nesse projeto Terra, como eu já falei algumas vezes, ela tem uma manifestação trina. Ou seja, a gente tem hierarquicamente o espírito, a alma, o nosso corpo energético e o nosso corpo físico, comandado por esse supercomputador que é a nossa mente. E dentro dessa hierarquia, vamos colocar assim, o nosso corpo, de modo geral, ele tem uma série de sistemas biológicos que fazem toda a regulação dos processos da vida. Então, como toda máquina, esse corpo ele precisa de muita energia para poder funcionar corretamente, né? E assim como um carro, existem os combustíveis certos para a gente poder alimentar essa máquina. Existem os sistemas de manutenção preventivas que devem ser feitos para você ter um correto funcionamento da máquina. E, obviamente, se tiver algum problema, a gente tem aí como fazer uma manutenção corretiva, ao menos na maioria dos casos, né? É para isso que existe a medicina, existe uma série de técnicas, vamos dizer assim, que visam corrigir alguns problemas que a gente passa aí durante o tempo. Mas, querido aprendiz, será que você vem cuidando bem desta máquina? Você já parou para se questionar se todos os processos que você vem fazendo estão colaborando ou estão prejudicando o funcionamento da sua máquina, né? Isso é um questionamento importante para fazer, porque
dependendo do tipo de atitude que você tem dia a dia, isso vai determinar uma série de situações que você vai viver ao longo da sua vida. Então, aprendiz, eu queria colocar alguns fatos que são extremamente importantes e que eu espero que realmente te levem a pensar em como está acontecendo aí esse seu processo, como você vem desenrolando nessa sua jornada. Então, para você que não me conhece, se esse é seu primeiro vídeo, eu estou aqui como Carlos Martinatti, né? Mas eu sou um filho de Deus, assim como você. E nós somos feitos à sua imagem e semelhança. E como filhos de quem somos, temos o direito a tudo o que é do Pai, a todo o reinado. Então, por essência, nós somos governantes ou aspirantes a governantes. E estamos aqui nesse mundo para cumprir um propósito. E esse propósito, de modo geral, é governar sobre todas as coisas, servindo e desfrutando. Então, se você ainda não entende o que isso tudo significa, a ideia é que cada um de nós tem sim uma missão específica para cumprir essa tarefa aí do governo, né? E para isso a gente tem que usar esse corpinho que Deus nos deu, né? Temos que usar essa máquina que veio através dos nossos pais. E eu acho que é uma das maiores, um dos maiores atos de amor que a gente pode ter e de gratidão é cuidar muito bem daquilo que a gente recebeu, né? Então, existem funções naturais que elas fazem parte desse processo e, quando respeitadas, vão fazer a diferença no desempenho geral dessa máquina. Então, amigo aprendiz, muito cuidado, né, quando você, de alguma forma, desrespeita aquilo que foi te dado de uma forma natural e que está diretamente ligado com o processo da vida, né? Então, um corpo, como é que eu vou te dizer para não ficar agressivo demais, mas se você recebeu um carro off-road, um 4x4 de suspensão alta, pneu grande e etc., obviamente que ele vai desempenhar muito bem essa função andando fora de estrada. Mas é um carro que, se você resolver levar ele para uma pista de corrida e acelerar, é muito fácil capotar esse carro e estragar o brinquedo. Assim como, se você receber um carro de corrida, um Fórmula 1, que ele é baixinho, de alto desempenho e funciona muito bem em altas velocidades, né, porque melhora a aderência, a aerodinâmica, etc. Se você pegar esse brinquedo e quiser levar ele para a terra, a coisa não vai funcionar direito, você vai quebrar o brinquedo. Vamos expandir um pouquinho essa ideia. Se você pegar um carro que é off-road, colocar pneu de Fórmula 1, entendeu? E botar um aerofólio e quiser levar ele para a pista, você não vai mudar a essência do que é o seu brinquedo. Se você pegar um carro de Fórmula 1, botar um pneu off-road, né, e levantar a suspensão dele e for andar na terra, você não vai continuar, você não vai mudar a essência do que é um carro off-road. Então, aprendiz, por que eu falo isso? Porque toda vez que a gente muda a característica natural de alguma coisa, o preço a se pagar por isso é muito alto. E, dito esse recado, então, eu queria fazer uma conta de padaria com vocês. Aí você pergunta, mas Martinatti, o que é uma conta de padaria? Bom, eu sou físico de formação, venho da área de exatas e os cálculos, eles têm um especial lugar aí no meu processo mental. Então eu levo isso muito em consideração. Mas eu acho que uma conta de padaria muitas vezes ela faz bem
e ajuda a gente a assimilar melhor uma série de ideias. Então você fica comigo aqui, aprendiz, e assimila a seguinte situação. Assim como um carro, né, eu gosto dessa analogia porque eu trabalho com carros, né, eu trabalho com eventos de automobilismo, a gente tem cursos de pilotagem, de navegação, enfim, só para você entender de onde vem esse monte de ideia. Assim como num carro que você a cada, em média, 50 mil quilômetros tem que trocar os pneus desse carro, em média, a cada 10 mil quilômetros você troca o óleo e assim sucessivamente, ou seja, você tem peças de reposição que você tem que periodicamente, dependendo do seu uso, fazer a troca preventiva, né? Esse nosso veículo, ele também tem algumas limitações. E aí, como um dos órgãos mais importantes que a gente tem, né? Imagina um relógio suíço, não adianta você tirar uma engrenagem e achar que ele vai funcionar bem. Então, o nosso corpo ele tem essa dinâmica. Os órgãos eles trabalham em simbiose, né? Eles trabalham uns colaborando com os outros para o funcionamento perfeito, ou ao menos deveria ser o funcionamento perfeito do seu corpo. Mas vamos direto ao assunto. O órgão mais importante nessa história como um todo, né, nessa minha história, só para você não criar polêmica aí, é o coração. Qual é a questão com o coração? Existem estudos que dizem que o coração ele tem um número pré-determinados de batidas, né, que ele vai exercer durante toda a sua vida útil. E aí, amigo, acabou o crédito do seu coração, acabou a sua brincadeira com esse corpinho. Então, o pessoal fala aí em torno de 3,5 bilhões de batidas do seu coração durante toda uma vida. Mas a gente sabe que, de acordo com o uso que a gente faz desse nosso veículo, a gente força a barra um pouco, a gente se alimenta mal e etc., esse número ele pode diminuir bastante, tá? E aí, qual que é a ideia, aprendiz? Eu não sei se você já ouviu falar em frequência basal. E o que é a frequência basal? Né? Frequência basal é o número de vezes que o seu coração bate quando você está num estado de repouso. Então, digamos, dormindo, por exemplo. E aí, só para ter uma média, tá? Eu não quero entrar em atrito com nenhum fisiologista aí, ou biólogo, médico, etc. Mas só para fazer a conta de padaria, vamos considerar que quando você está dormindo, o teu batimento basal ele vai aí para uns 60, né? Um batimento por segundo. Aí, como você tem uma série de atividades durante o dia, né, você trabalha com o seu batimento aí em 90, se você trabalhar sentado pode ser um pouco menos, se você tem atividade física aí. Digamos que durante todo o seu dia, a média de batimentos que o seu coração trabalha é de 72 batimentos por minuto, certo? E aí, o que acontece? Quando você começa a fazer algum tipo de atividade física, principalmente uma atividade aeróbica, ou seja, que exige bastante do seu cardiovascular, você trabalha durante um período de tempo com a tua frequência cardíaca muito alta, tá? Muito alta. Existem cálculos que estimam que a tua frequência cardíaca máxima é de 220 batimentos, que seria o máximo para uma criança, aí, vamos dizer assim, menos a sua idade. Então eu vou completar 50 anos, a gente estaria falando aí em 170 batimentos, seria a minha frequência cardíaca máxima, tá? Enfim, quando você trabalha no aeróbico e você trabalha muito próximo da sua frequência cardíaca máxima durante um tempo específico aí, a ideia é que quando você deixa de estar nesse exercício, você está ali treinando o seu coração.
E quando você treina o seu coração durante o exercício, na hora que você vai para o repouso, ele tende, por estar mais bem treinado, a trabalhar numa frequência basal mais baixa. Ou seja, apesar de que naquela corrida, naquele exercício cardio que você está fazendo, uma aula de aeróbica ou qualquer coisa nesse sentido, um exercício de dança muito intenso, você trabalha gastando créditos. Lembra que o número de batidas do seu coração é limitado. 3 bilhões, digamos assim. Quando você está ali na atividade física intensa, você está gastando muito mais, porque você está trabalhando próximo ao seu limite máximo. E aí você vira, mas Martinatti, então quer dizer que toda vez que eu faço exercício eu estou gastando literalmente o meu tempo de vida? Sim, essa é a resposta mais direta que eu posso te dar para você entender esse processo. E aí, o que acontece? Digamos que você faça exercício 2 horas por semana, né? Nesse ritmo intenso, onde você vai lá gastar bastante do teu número de batidas de coração. O grande lance, e aí é uma questão matemática, é a seguinte: digamos que fazendo isso, você está treinando o seu coração, e aí uma coisa muito especial acontece, vamos dizer assim. O teu coração, como ele está mais treinado, ele passa a ficar mais eficiente. O teu corpo passa a ficar mais eficiente de modo geral. E assim, digamos que aquele batimento médio que você tinha por dia, levando em consideração basal, levando em consideração tudo que você faz durante o dia, ele diminua de 70 batimentos por minuto para 72, vamos colocar um número legal aí. 72 batimentos por minuto na média, contando o tempo que você dormiu, o tempo que você está acordado, e você consiga diminuir ele para 60 batimentos por minuto, porque você também está dormindo melhor, você está colocando no teu corpo mais hormônios do prazer, né, e do relaxamento. Então, você conseguiu diminuir aí em torno de 15% de batimentos por minuto. O fato de você 2 horas por semana se exercitar de forma intensa. Digamos que no seu estilo de vida, né, você esteja programado para viver até os 70 anos, por conta de estresse, por conta de uma série de coisas. Só o fato, e aí entra a conta de padaria, de você conseguir se exercitar 2 horas por semana e fazer com que o seu batimento médio diminua 15%, a tua expectativa de vida vai passar dos 70 anos para mais de 80 anos. Ou seja, se você não pegou a ideia, aprendiz, acompanha aqui comigo. Você passou a se exercitar apenas 2 horas por semana e a sua vida, ela se prolonga em mais de 10 anos. E isso é uma conta muito simplória, né? Vamos fechar essa conta de padaria aqui comigo. Mas você fala, eu estou precisando de 2 horas por semana. Quanto isso significa nessa conta toda, né? E se você pegar 2 horas por semana, 52 semanas do ano, são 104 horas por ano que você vai passar se exercitando de forma intensa. 104 horas por ano. Se você pensar que desde quando você saiu da barriga da sua mãe você fez isso, durante 80 anos, porque a sua vida se prolongou por mais 10, a gente está falando de mais de 8.300 horas que você vai se exercitar na sua vida, intensamente. 8.300 horas dá aproximadamente aí 343 dias, 24 horas por dia se exercitando. E aí a gente coloca isso na conta, a ideia fica mais ou menos o seguinte, vamos dizer que você ganhou um pouco mais de 10 anos, né, passando um pouco dos 80 anos, então você investiu quase 1 ano da sua vida inteira
Acompanha aqui comigo, aprendiz. Você investiu quase um ano, 343 dias da sua vida inteira se exercitando intensamente e não fez mais nada de exercício e você ganhou 10 anos, nem cabe aqui na escala, e você ganhou 10 anos de vida. Ou seja, qual investimento que você conhece que te dá um retorno de 1000? Eu estou repetindo para você entender. Qual investimento que você conhece na sua vida que te dá um retorno de 1000%? Então, aprendiz, nessa conta de padaria, como a gente diz, que é uma coisa extremamente simples, eu nem estou levando em consideração tudo o que vem de bônus quando você toma uma atitude ou uma decisão como essa, né? Quando você tem essa decisão de fazer esse tipo de atividade. Quando você se exercita, todo o seu corpo ganha com isso, todos os seus músculos ganham com isso. A sua qualidade de vida ela passa a ser outra, porque você fica muito mais eficiente com esse veículo que você está utilizando nessa sua passagem, né, pelo Projeto Terra. Com isso, você ganha em todos os aspectos da sua vida. A sua aparência melhora, né? A sua energia pessoal melhora, você vai atrair coisas melhores, né? A sua alimentação ela vai tender a ser uma coisa mais alinhada com esse estilo de vida. O seu ambiente vai ser outro, porque você vai estar em ambientes mais saudáveis. A sua visão de mundo vai ser outra, porque você vai estar sempre buscando estar perto de pessoas que têm um estilo parecido com o seu. Se todas as pessoas que têm esse estilo, de um modo ou de outro, são mais eficientes, os resultados delas são os melhores e você mudou a sua ambiência. Então, aprendiz, o que eu quero te dizer, e estou passando aí o vídeo todo batendo nessa tecla, é que você desenvolver algum tipo de atividade física muda tudo na sua vida e muda para melhor. Então, obviamente que você pode chegar para mim e falar, mas Martinatti, eu estou há 40 anos como um sedentário, eu estou acima do peso, eu fumo, entendeu? Eu já tenho 70 anos. Não importa a tua condição, aprendiz. O que importa é que quando você toma uma decisão, e decisão, lembre-se o que significa, cisão no sentido de, não é sobre você se dedicar àquilo que você escolheu fazer, mas é sobre você cortar relações com aquilo que não faz parte desse novo estilo de vida, vamos dizer assim. É fazer uma cisão com maus hábitos, com lugares ruins, com pessoas que não te agregam. Isso significa uma decisão. E aí a consequência natural é que tudo na sua vida vai mudar para um estilo melhor. Quando você mudar tudo isso, os resultados eles vão ser uma consequência natural. Lembre-se, os resultados de hoje, né, são consequências das decisões que você teve ontem, no seu passado. Então não adianta você também falar que agora, né, paguei a academia, então tudo na minha vida vai mudar. Quando você fala isso, você está indo lá para o futuro, para o amanhã. O amanhã não existe. As coisas acontecem no hoje. Então não basta você pagar a academia e achar que tudo vai mudar. Eu estou aqui há vários dias, né, continuamente, saindo para fazer algum tipo de exercício. E eu não preciso pagar quase nada por isso. Por que eu falo que não preciso pagar quase nada? Porque você vai investir o mínimo, mas talvez coisas que você já tenha, que é um bom tênis, né, para você não se prejudicar. E, na verdade, com relação à caminhada ou corrida de rua, literalmente você não precisa de mais nada. É simplesmente sair com essa decisão muito bem estabelecida, de deixar de lado a alimentação ruim,
deixar de lado as companhias ruins, deixar de lado os hábitos ruins, porque tudo isso só te traz resultados ruins. Então, aprendiz, eu não sei se você está curtindo essa conversa, talvez isso, como eu disse no vídeo de ontem, esteja te incomodando absurdamente, né? Talvez você esteja me amaldiçoando ou falando mal de alguma outra forma, e eu te garanto que a mim isso não vai fazer diferença nenhuma, não vai me afetar. Por quê? Porque isso é um driver que eu já instalei, e eu reforço para você entender também que você pode fazer isso, mudar esses drivers aí que controlam o teu sistema nervoso central e que muitas vezes te impedem de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, aprendiz, lembra a história do governo. O teu espírito governa sobre a tua alma, e a tua alma tem que governar sobre a sua mente e o seu corpo. Se você continua fazendo escolhas, satisfazendo os desejos do seu corpo, porque um pudim é muito bom, né? Me dá aquele prazer, aquele pico dopaminérgico, como a gente gosta de dizer. Se tomar banhozinho quente ali é muito bom, e você passa ali meia hora debaixo da água quente, relaxando, né? Se sentar em frente à televisão ou ficar encostado no sofá, com a telinha na mão ali, passando o dedo para cima, é aquilo que te deixa feliz, né? Essa dopamina barata, como a gente gosta de dizer, eu sinto te dizer que você está deixando o teu veículo encostado, que é um carro de corrida, entendeu? Que é um veículo de competição mais tecnológico que existe, e carro de corrida parado só dá problema. E com isso, os resultados que você vai ter vão ser problemas. E aí você vai olhar para o lado e vai falar, mas esse cara só fala um monte de besteira e me enche o saco, literalmente, entendeu? Ou enche a minha cabeça com um monte de ideia, me faz pensar. E aí eu vou te dizer, se você está aqui comigo há 27 minutos, quase 28, escutando essa historinha, tem alguma coisa dentro de você que está te pedindo para ter uma atitude diferente. Talvez seja a tua alma, talvez seja teu espírito aí que está clamando com uma voz lá no fundo, porque você jogou um monte de porcaria em cima, e pedindo por socorro, e pedindo para você encontrar o real motivo de estar aqui, pedindo para você olhar para a sua identidade, para encontrar o seu propósito, e aí, literalmente, definir, né, atitudes que vão servir ao outro, né, ao próximo, ao seu irmão, e desfrutar todas as conquistas que já estão aí e te pertencem por direito. Mas isso, aprendiz, é uma história para um outro dia, né? Eu acho que eu já te deixei encucado o suficiente. Então aproveita esse final de ano, vamos colocar assim, né? Que é uma época que as pessoas... Hoje é segunda-feira, já te falei, né? O nosso código é sempre o mesmo, não tem final de ano, feriado, final de semana... para quem está disposto a fazer aquilo que tem que ser feito. Teu coração não sabe que dia é hoje. Teus pulmões não param para descansar, né, naquele feriado prolongado. Um pássaro não sabe que hoje é final de semana ou um dia que não tem expediente. Então a natureza ignora esse fato. E você, como ser mal acostumado, construído à base de crenças para virar um escravo da sociedade e servir aqueles que estão governando de uma forma nas trevas, como a gente gosta de dizer, enquanto você ficar nessa posição, você vai ser lenha que vai para o forno para queimar. Você vai ser gado que fica ali no pasto, né? Ou às vezes até num curral mais quentinho e confortável, sendo alimentado, ou para fornecer matéria-prima, ou para virar churrasco no meio desse sistema.
Então, aprendiz, assume o governo da sua vida, vai cuidar desse seu corpo para você poder ter energia e disposição para fazer aquilo que tem que ser feito. E mais do que isso, se você vai ganhar em longevidade, que além de tudo você ganhe em qualidade de vida, para chegar lá no final e não ter que gastar tudo o que você conquistou alimentando a indústria dos remédios. Pesado, né? Mas eu acho que se você está aqui é porque você aguenta. Então vamos junto. Se precisar de companhia, é só me avisar, porque eu tô aqui todo dia nessa minha missão de transbordar contigo e cuidar desse corpinho aqui, que já tá com quase meio século. Vamos lá, ó. Até que não tá tão ruim, né? A menos de um telhado que eu tenho que cuidar, usar um boné toda vez que eu saio pro sol. É isso, aprendiz. Fique com Deus aí. Olhe para o seu pai e pergunta para ele: mas pai, dentro de toda a sua glória e sua misericórdia, qual que é a sua missão para mim? Como eu faço para seguir no meu caminho? Com certeza ele vai te responder de um jeito ou de outro. E talvez eu esteja aqui justamente para te dar esse recado também. Fui, aprendiz. Vai cuidar da sua vida. Boa segunda-feira.